Bem-vindos, alunos do quinto ano. Tudo bem com vocês? Ah, muito bem. Então, é a professora Verônica. Vocês gostaram das lives? Sim, né? É um jeito da gente se encontrar, matar saudades, rever, dar até abraços virtuais, né? Isso mesmo. Nós vamos ter esses encontros toda semana. Espero que sejam bem legais, bem gostosos, né? Nós vamos começar agora a nossa correção das atividades que fala sobre o bioma marinho costeiro, né? É um bioma que ele é na faixa litorânea de todo o Brasil, né? Então é um bioma muito predominante. E como o Brasil é um país muito extenso, então a faixa litorânea também é extensa, né? Nós vamos começar pelo texto da doença de boto revela poluição do mar. Esse texto foi retirado da Folha de São Paulo, tá bom? Primeiro vocês fizeram a leitura do texto, né? Uma coisa legal é marcar as palavras que você não sabe o significado, porque aí o entendimento do texto fica mais fácil. Bom, agora é para apontar as intervenções humanas no bioma marinho costeiro relatadas na notícia. A principal que teve aqui foi a atividade portuária. Portuária é a atividade que tem em portos. É uma movimentação intensa, né? Porque chega navio, sai navio, descarrega navio, enche navio. Então, a atividade portuária é extensa. E a utilização das águas para a criação de camarões. Isso tudo, por incrível que pareça, causou doença nos botos, né? Então, assim, a gente tem que sempre estar alerta que tudo que a gente faz reflete lá na frente para alguém ou para algum determinado lugar, tá bom? Comente o impacto das ações do ser humano na biodiversidade do bioma marinho costeiro, que foi destacado na notícia. O que foi destacado é a poluição das águas do mar, causando assim doenças em botos, né? Então a gente tem que ter uma mudança de hábitos. Ah, professora, mas eu faço. Parabéns, continue fazendo e com isso você está ensinando a outras pessoas também. Agora na página 77, é para relacionar a zona de ocupação da zona costeira brasileira pelo ser humano e a alteração da biodiversidade do bioma marinho. Bom, o ser humano, ele transformou intensamente o espaço. Toda vez que a gente ocupa algum espaço, a gente tem a tendência de transformar o espaço conforme as nossas necessidades, não conforme a necessidade de um todo, né? Então, assim, a gente está aprendendo a fazer isso? Estamos. Essa transformação que aconteceu, nesse caso aqui da zona costeira, foi uma transformação que aconteceu de forma desordenada. Cada um chegava lá e fazia do seu jeito. Eram várias pessoas, né? Imagino, várias pessoas fazendo várias coisas diferentes. E isso causou o quê? A destruição de grande parte desse bioma. O que a gente pode fazer para ajudar? Primeiro que quando a gente for transformar qualquer espaço, a gente tem que ter orientação. Mesmo na nossa casa, a gente tem que ter uma orientação de um adulto, de uma família toda reunida, o que vai ser melhor. Essas transformações a gente consegue fazer melhor quando a gente começa a fazer em família, né? A número 9. Comente a ocorrência de diversas formas de vida animal e vegetal do bioma marinho costeiro do Brasil. Bom, o bioma costeiro, ele se estende por toda a faixa litorânea do território brasileiro.
O território brasileiro é extenso, então essa faixa litorânea, esse bioma é extenso também. Da forma que ele é extenso, ele está sujeito a diversas condições e diversas mudanças de condições também. Por quê? Influencia o clima, o relevo e a variação na temperatura das águas. Por exemplo, no Rio Grande do Sul tem um tipo de clima, tem um tipo de relevo. Lá em cima, subindo para a Bahia, no Nordeste, tem outro tipo de clima, outro tipo de relevo. Então, está sujeita a essas variações, tá bom? Agora nós vamos começar a falar sobre bioma Mata Atlântica. Esse bioma, ele é constituído principalmente, como o próprio nome diz, por mata. E é ao longo da costa litorânea. Então, ao longo de todo o litoral, que ele vai do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Já tem uma característica igual ao bioma marinho costeiro, né? Que abrange toda a costa litorânea. A Mata Atlântica, ela passa pelos territórios dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, e parte do território de Alagoas, da Bahia, de Goiás, do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. Vocês notaram? Vocês notaram que tem vários estados onde que a Mata Atlântica passa? E isso mesmo, é porque o Brasil é um país muito extenso, ele é muito grande, né? Então vejamos, a Mata Atlântica, o que tem nela? Tem formação variadas, lá tem várias coisas, né? Vários ecossistemas que são muito diversificados. Nós temos várias plantas, vários bichos, então isso diversifica e facilita a vida também, né? A vida dos animais que estão lá, das plantas que estão lá. A composição florística. O que é isso? Composição florística são as flores. Florística vem de flores, né? As flores que tem lá também são muito variadas. Então a gente acha, numa formação variada de uma vegetação, a gente acha florestas diversificadas. As composições das flores também são diversificadas. Os animais que estão lá também são diversificados. E o que ajuda isso? As características do clima, né? Cada região por onde que a Mata Atlântica passa é um clima. Então, é diferente de um lugar para o outro. O que ela tem de igual à Amazônia? A biodiversidade, a vida que tem lá, tem muita espécie. Então, isso facilita por causa das características do clima também, tá? Várias formações, várias plantas, vários animais, leva à biodiversidade, tá bom? Agora nós vamos começar a falar sobre uma exploração. Essa exploração começou em 1500 com o descobrimento do Brasil. Sim, lá atrás já falava-se dessa exploração. E não estou falando de exploração de pessoas, eu estou falando de exploração da natureza, das árvores, né? Da vegetação principalmente. Em 1500 essa exploração era intensa e também era desordenada, porque não tinha ninguém para poder colocar ordem nisso. Cada um chegava e pegava, porque quando os portugueses descobriram o Brasil, já haviam índios aqui, né? Só que os índios não tinham voz. Então, essa exploração foi muito intensa.
E o que que tinha? Qual que era o principal alvo dessa exploração? O pau-brasil. Sim, o pau-brasil. O pau-brasil ele era explorado para exportação, para a venda, né? Os portugueses gostavam do pau-brasil, descobriram que aquela cor rosada que ela tem, né? No tronco, tingia tecidos. Então isso foi assim, uma mina de ouro. O pau-brasil foi muito explorado. Aí entrou os índios. Como que aconteceu? Os índios, eles tinham uma floresta densa, aparentemente intocada, apesar de ter vários povos indígenas com populações numerosas. Então não é porque tinham vários índios que não era preservado. Os índios eles tinham que preservar a natureza. Isso era uma coisa deles, né? Sempre foi assim. A preservação da natureza pelos indígenas. A gente já viu falar muito disso, né? Com essa exploração, olha só, no Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro, a extinção da Mata Atlântica foi quase total. Por causa desse fato, dessa exploração desordenada e intensa, o que aconteceu? O clima ficou agravado, né? Agravou as condições de sobrevivência da população. Isso mesmo, como? Causando fome, miséria e uma coisa que a gente chama de êxodo rural. O que é êxodo rural? Quando determinada pessoa ou família sai de um lugar e vai para o outro em busca de melhores condições de vida. E a gente já sabe que quando tem plantas, vegetação, árvore, o clima fica melhor. Se eu corto, o clima vai esquentar mais. Uma das causas do Nordeste brasileiro é isso, porque a exploração de lá foi muito intensa, né? Foi quase total. Ah, mas não é só lá no Nordeste, não. Também tivemos uma intensa e desordenada exploração por causa da cultura do café. Sim, aquele café que a gente toma todos os dias de manhã, não é? Para fazer o lanche da tarde. Isso, há muito tempo atrás, teve essa exploração desordenada. Só que o café, ela é a principal responsável pela destruição em massa da vegetação nativa. E resta ainda uma área, gente, pasmem, acreditem, uma área muito pequena para a preservação de espécies, que além disso está em risco devido à poluição ambiental. E quem faz essa poluição ambiental? Todos nós seres humanos, né? Como que é essa poluição? Ela é emitida através das indústrias, de agentes nocivos, né? Do carro que a gente usa muito. Então, vocês já repararam que uma coisa vai ligando a outra? Não existe acontecimentos separados. Se a gente for olhar, olha só, a cultura do café é um bem? Os produtores de café sobrevivem disso? Sim, mas tem de ser uma exploração responsável, né? Porque a gente não pode sair destruindo para poder aumentar a nossa fazenda, a nossa cultura do café, no caso, ou do milho, ou da soja. Tudo tem de ser bem pensado e bem orientado. E lá no bioma da Mata Atlântica, o que tem muito? Flora e fauna, né? A flora é tudo relacionado a vegetais, a plantas. E a fauna é tudo relacionado aos animais. Nós temos aqui alguns exemplos da flora, né? O pau-brasil, que a gente sabe que já está em extinção, cedro, canela, ipê,
jacarandá, jatobá, jequitibá e a palmeira. Na fauna, nós temos o mico-leão dourado, a onça pintada, bicho preguiça, capivara, o tucano, a garça, tietê-sangue. Então, não são só animais, são aves, entram nessa globa toda de animais, tá bom? Então, vamos lá. A flora. Tal variedade da flora, lá tem muita flora, por causa que a Mata Atlântica é composta por vários ecossistemas, né, que se interligam. Como a extensão é muito grande, a flora também é muito grande e acompanha a característica climática de cada região. Então, em cada região tem determinada flora por causa do clima. E tem um elemento que é comum: a exposição aos ventos úmidos que sopram do oceano. Então, se é uma vegetação litorânea, né? Se o relevo ajuda, como que isso acontece? Os ventos, quando saem do mar, eles são ventos úmidos. E isso mesmo, os ventos soprados do oceano, eles beneficiam a nossa Mata Atlântica, que é uma vegetação litorânea, não é mesmo? Sim, isso abre o caminho para quê? Essas duas características, né? As características climáticas e a exposição dos ventos. Isso abre o caminho para o trânsito de animais. Os animais podem ir e vir, né? As áreas ecológicas se tornam maiores e os ecossistemas, eles se encontram e conseguem se transformar. Só que isso não pode ter a mão do homem em benefício próprio, né? Tem de ser em benefício comum, inclusive da natureza. A fauna, a grande riqueza da biodiversidade na Mata Atlântica, também é responsável por surpresas, como as descobertas de novas espécies de animais. A fauna de lá, ela é extensa, ela é enorme. Então, assim, tem espécies lá que a gente nem tem conhecimento ainda. Por isso que nós temos de preservar. E a preservação começa com a educação, né? Educação no sentido da gente saber orientar, a gente saber ter posturas, ter rotina que não vai prejudicar a natureza. Vamos pensar nisso, né? Como nós podemos ajudar? Ah, professora, eu não posso ajudar muito não, porque sou eu sozinho. Não, podemos ajudar muito sim. E eu tenho certeza que vocês já estão ajudando. Quando vocês coletam o lixo corretamente, quando vocês não ficam abrindo as torneiras à toa, quando vocês, ao saírem do quarto de vocês, da sala, vocês apagam a luz, isso já é uma ajuda, né? Uma ajuda se tornam milhões de ajudas, tá bom? Então, ficou alguma dúvida? Se ficou, anote-as, porque nós vamos esclarecer nas nossas lives, tá? Eu gostaria que vocês fizessem uma busca. Isso, uma busca na internet sobre a fauna na Mata Atlântica. Na próxima live, vocês podem falar qual animal que vocês acharam lá que vocês não conheciam. Isso, sim, pode ser. Pode ser de planta também? Pode. Pode ser da nossa flora, sem problema nenhum. Tá bom? Eu espero vocês. Vocês são muito especiais. E lembre-se de uma coisa: tudo passa. Isso que nós estamos vivendo agora vai passar. A gente já começou até se encontrar virtualmente, não é mesmo? Um abraço enorme para vocês.
Saudades demais de vocês, tá bom? Um beijo.